Muito bem. Bom, aula 14. Nessa segunda fase do curso, a gente vai falar um pouco sobre economia. Na primeira fase, a gente falou sobre investimentos, ou seja, onde é possível investir. Renda fixa, renda variável, Tesouro Selic, CDB, criptomoeda, fundo imobiliário. Então, onde você investe seu dinheiro, né? Nessa segunda etapa aqui, a gente vai falar um pouco de economia, conceitos de economia, né? Então, nós vamos falar, por exemplo, de Banco Central, nós vamos falar de o que é dinheiro, nós vamos falar de pirâmides econômicas, então um pouco de economia mesmo, para a gente entender o que são as coisas. E nessa primeira aula, é o conceito básico. O que é dinheiro? Parece óbvio, né? Mas vamos pensar um pouquinho. O que é dinheiro? O que é esse papel que a gente aceita como dinheiro, né? Então, no final das contas, dinheiro é um meio de troca. Por que é bom ter dinheiro? Porque você troca por outras coisas. Você não come dinheiro, você não usa dinheiro, né? Você não lava a mão com dinheiro. Dinheiro é para você trocar por outras coisas, né? Bens, serviços, mão de obra ou para transações financeiras. Então, por que que você quer dinheiro? Para poder comprar comida, para poder contratar alguém para consertar o carro, para poder contratar um pedreiro para arrumar a casa, para poder contratar a net, para poder contratar um serviço, né? Então, o objetivo do dinheiro é meios de troca. É para isso que serve o dinheiro. Muito bem. Então, dinheiro é um ativo financeiro com valor confiável. Por que ele é confiável? Porque você sabe, se você tem aquele dinheiro, as pessoas vão aceitar aquilo em troca de um serviço, de um bem, de uma transação financeira. Então, as pessoas aceitam isso. Então, se você tiver um papelzinho aqui, vou escrever no papel aqui, esse dinheiro é de verdade. Ó, aceita aí, Sofia. Eu não vou aceitar. Porque eu escrevi no papel que ele aceita de verdade. Então, a ideia é que esse papel moeda que nós conhecemos é dinheiro confiável. Você confia nisso, tá? Muito bem. Então, o dinheiro emitido pelos bancos centrais. Então, quem emite dinheiro? Os bancos centrais. Então, o Banco Central brasileiro emite reais. O Banco Central dos Estados Unidos emite dólar. Então, o Banco Central emite dinheiro. E esse dinheiro emitido pelos bancos centrais se chama moeda fiduciária. Então, moeda fiduciária são as moedas dos países, tá? Então, o primeiro conceito: troca. Para que serve? Para troca. Agora eu vou voltar alguns anos atrás, tá? E antes do dinheiro? Como é que a gente trocava coisas? Como é que você ia lá, eu quero um pouco de arroz, aí eu quero uma carne, aí eu preciso de alguma coisa. Como é que você trocava isso? Era o famoso escambo. Então, antes do surgimento de moedas, a troca era entre bens. Então, eu planto milho, você planta soja, me dá um pouco de milho, que tem um pouco de soja, né? Então, quando a agricultura começou, o escambo era a troca. Então, ó, eu sou pescador, te dou um peixe, você me dá um pouco de arroz, tá? Então, não existia dinheiro. A troca era entre bens e serviços, né? Então, o criador de ovelhas trocava a ovelha por um pouco de milho, por exemplo. Era uma troca entre si, né? Muito bem. Então, lá atrás, quando começou a civilização, digamos assim, né? Muito bem. No entanto, a gente percebeu que alguns bens eram mais abundantes que os outros. Então, por exemplo, eu quero trocar areia. Cara, mas eu tenho um monte de areia aqui, então vale menos, né? Eu tenho ovelha, ovelha é bem mais difícil. Então, o problema é entender quanto vale uma coisa e outra. Então, à medida que os produtos iam introduzindo, ficava mais complexo. Eu lembro que quando eu estudei história lá atrás, a palavra escambo era aquilo que os portugueses faziam com os índios, né? O português chegava no Brasil, olha só, eu tenho um espelho. Me dá pau, Brasil? Aí o cara derrubava um monte de pau-brasil, mandava lá para Portugal, né? E ele ganhava um espelho. Olha, né? Que novidade, um espelho. Quanto valia um espelho? Então, o escambo, a ideia do escambo é, tudo bem, eu troco uma coisa por outra, mas tá, quanto vale a minha, quanto vale a sua? E aí começou a surgir também, além de troca de produtos, troca de serviços. Então, eu sou marceneiro, eu quero trocar o serviço por um mecânico. Então, eu faço isso para você, conserto aqui seu guarda-roupa e você conserta aqui a minha maquininha, sei lá, qualquer coisa assim. Então, além de troca de serviços, de produtos, você também poderia trocar serviços. Beleza. Tá. Problema, então, é que
Tá bom, mas o meu boi especial vale muito mais do que a sua cabra. Um boi meu deve valer umas 10 cabras sua. Imagina, minha cabra toma água filtrada. Você tá maluco? Minha cabra. Quanto vale? Né? Então, cada um puxava a sardinha para o seu lado, né? Então, o problema aqui é quanto vale cada um, fora que, tá bom, eu tenho um boi, eu queria comprar um pouco de arroz. Cara, mas e se o cara que vende arroz não quisesse boi? Como é que eu troco? Né? Não tinha um meio de troca universal. Eu tinha o meu produto, você tinha o seu produto. E fora que tipo, eu tenho o boi, mas eu quero um pouco de arroz. Eu vou te dar um boi inteiro com um pouco de arroz? Não dá para te dar metade do boi, né? O boi vai morrer. Não tem como. Então, surgiu um problema no meio do caminho de, tá, como é que eu subdivido as coisas e como é que eu faço para trocar por uma coisa que não é daquele cara que não quer o que eu quero, né? Muito bem. Surgiu a moeda mercadoria, tá? Então, neste momento, e aí dependendo da comunidade, alguns produtos começaram a valer como moeda de troca. Então, algumas comunidades usavam chá, tabaco, concha, semente, sal, e aí dependendo de onde você estava. E aí, por que é importante? Por que é interessante isso? Porque, por exemplo, vou pagar sal, vai. Para produzir o sal, tem que pegar lá o mar, tem que decantar, então não é fácil. Então você consegue produzir sal. E o sal ele é subdividido muito fácil. Então é um pouco de sal, 1 quilo de sal, 2 quilos de sal, 3 quilos de sal, 20 quilos de sal. Então você consegue dividir mais fácil, né? Então ele é subdividido. E aí, claro que dependendo de, por exemplo, tinha o pessoal mais da China usava chá, folhas de chá como troca. Então também é subdividido. E aí o que que acontecia? Ó, um boi valia 50 quilos de chá. Aí você pega lá 1 quilo, compra alguma coisa, outro quilo de chá, compra outra coisa. E aí, então essa moeda de troca começou a ser usado entre os povos, tá? Claro que não era possível você comercializar alguém que fazia conta com sal, alguém que fazia conta com chá, porque aí ia ser mais complicado, né? Mas isso era no momento que as civilizações não tinham tanto contato. O problema começou a acontecer quando as civilizações começaram a trocar um com o outro, né? Inclusive, o interessante aqui é que o termo salário veio do salarium. Em Roma, eles usavam pagamento com sal. Então, as pessoas ganhavam salário com sal, que chamava salarium, e o nosso salário vem dessa palavra, que era o pagamento com sal. Por que o sal era tão importante naquela época? Primeiro, não tinha geladeira. Então, como é que você conservava os alimentos? Com sal, né? Então, era muito importante. Quanto mais sal você tinha, mais rico você era. Porque você conservava os alimentos, tinha lá preservar, né? E o sal, você tem um trabalho para extrair. Então, isso também é importante, né? Essas coisas que são consideradas como mercadorias, moedas, não podem ser tão abundantes na natureza. Então ninguém vai usar areia, porque areia tem muito. Então eu vou lá usar areia como moeda, vou lá da praia, sou rico, né? Então tinham que ser coisas que eram mais complicadas de ter, de extrair. Então chá, você tinha que preparar a planta, aquecer, fazer lá o negócio, né? Concha, tem um trabalho de colher concha, entender onde é que tem, quais são as diferenças. Semente, você tinha que plantar. Então uma moeda mercadoria, desde o começo, a ideia da moeda tem que ser alguma coisa que seja escassa. Não pode ser tão abundante, tá? Bom, então, na verdade, esse slide aqui é para falar um pouco de salário, né? De onde vem o nosso salário. Pronto. Aí começaram a surgir as moedas metálicas, tá? Então, nesse conceito de preciso fazer alguma coisa que seja rara, que seja difícil de fazer, para ninguém ficar copiando. Eu não posso ficar copiando e aí eu tenho dinheiro, criar dinheiro, né? Então, mas isso é 640 anos antes de Cristo, tá? Há muitos, muitos, muitos anos atrás. Isso começou lá na Turquia, na Lídia, que hoje chama Turquia, que começaram a fazer cunhagem das primeiras moedas com ligas de metal: ouro, prata, bronze, cobre. Peguei uns exemplos aqui. Claro que a cunhagem naquela época não era tão fácil de fazer. Você precisava derreter, botar numa forma, não ficava tudo meio tortinho, né? Mas você tinha já moedas ali feitas. Então, copiar isso é difícil. Então, você tinha moedas reais, né? Muito bem. E eram moedas com metais nobres. Pô, então não é fácil você copiar uma moeda de ouro.
uma moeda de prata, moeda de cobre, é mais difícil, né? Então, é mais acessível, então é mais fácil você trabalhar com essas moedas, né? Então, uma moeda de ouro, sei lá, ia valer uns 50 quilos de sal. É muito mais fácil você trabalhar com uma moedinha, que o valor dela é muito maior. Ela é maleável, então você consegue derreter e cunhar moedas. E aí, claro que cada imperador, cada rei fazia com a sua própria cara, né? Então, Júlio César tem um monte de moedas cunhadas com a cara dele. Cada um faz a sua, né? Alta durabilidade, então não tem problema se inundou a sua casa e levou o seu sol embora. Ferrou, você perdeu todo o dinheiro. Não, isso aqui dura. Né? Você pode levar para todo lugar, você pode carregar, você pode passar. Então é muito durável. Difícil de reproduzir, então, de novo, você não pode copiar, não é fácil de copiar. E cada país começou a criar suas próprias moedas. Tá? Como a moeda é feita de material precioso, ouro, prata, bronze, ok de uma moeda de um país ser aceita na moeda do outro país. Porque o que vale é o peso da moeda, né? A quantidade de ouro que está lá. Então, o ouro era a representação de quanto valia aquilo, né? Então, claro, moedas menores iam valer menos, moedas maiores iam valer mais, porque o que está valendo ali é o peso em ouro, né? Ouro, prata, bronze. Tudo bem até aí? Muito bem. Muito bem. E aí começou a surgir um outro problema. Na hora que começou a fazer comércio entre países, eu vou lá no outro país e vou comprar 1000 cavalos que eu vou querer aqui para minha fazenda. Você tem que levar muita moeda. Então você tem que levar um peso gigantesco a cavalo, naquela época, né? De um país para outro. Então, muito pesado. Fora que no meio do caminho, alguém podia te roubar e levar suas moedas, né? Então, como é que eu faço para não ter que levar moeda de verdade? Né? Então surgiram os bancos, os primeiros bancos. Qual que é a ideia dos bancos? Eles guardavam o ouro lá e falavam, vou te dar um comprovante dizendo que você tem tanto de ouro aqui. Chega do lado de lá, olha, eu tenho tanto de ouro, você pode pegar isso aqui no banco e tirar. Né? Então, era como se fosse um comprovante de depósito ou um cheque. Né? O que é um cheque? O cheque é simplesmente um papel que está escrito: eu te dou o direito de receber R$ 1.000. Você vai lá no cheque, vai lá no banco e tira. Né? Então é um comprovante que você tem aquilo no banco. Então começaram no século XVII a surgir os primeiros bancos que recebiam as moedas, ouro, prata, bronze, e entregavam o que eles chamavam de Goldsmith Notes, né? Que é gold de ouro, notas de Goldsmith. Então, dizendo, olha, você tem essa quantidade de ouro aqui. Que começou, então, que é muito mais fácil de você carregar. E aí começou o lastro em ouro. O que significa isso? Você tem uma nota que vale ouro. Né? Então, o lastro em ouro significa esse papel que você tem aqui de, sei lá, $20, equivale a um pedaço de ouro que você tem lá. Esse papel que você tem de 50 ienes equivale a um pedaço de ouro que você tem lá. Então, as moedas tinham lastro em ouro. Tá? Então, você transacionava que era mais fácil usar papel, só que no final, o que estava no banco é ouro. Então, o que valia era ouro. Tá? Então, começou nesse momento o tal do lastro em ouro. Todo papel moeda que você tinha por aí tinha o ouro por trás nos bancos. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Eu vou botar uma foto de um banco antigão aqui, né? Aqui, bonitão. Tá. Portanto, começou o padrão ouro. De 1870 a 1914, tá? E aí é engraçado que até 1914, vocês lembram o que aconteceu em 1914? Não sei. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial foi em 1914. Até 1914, o que acontecia? O dono do mundo, o país que era a potência mundial da época, era o Reino Unido. Né? Era a Inglaterra, não era os Estados Unidos. Então, eles impuseram um padrão chamado Libra-Ouro. O que significa Libra-Ouro? Libra é a moeda do Reino Unido, né? Da Inglaterra. Então, a ideia é a seguinte, olha, sei lá,
1 libra equivale a 5 gramas de ouro. Então, eles impuseram esse padrão. Então, se eu tiver 3 toneladas de ouro, eu posso ter não sei quantos mil libras. Tá? Então, a ideia é que, de novo, nesse conceito de eu só posso ter papel se eu tiver o ouro equivalente. Essa é a regra, tá? Então, eles impuseram, ó, tá bom, vamos fazer um parâmetro aqui, ó. Então, essa quantidade de libra dá essa quantidade de ouro. Então, eles impuseram lá, isso lá em 1870. E aí, porque como Londres era o centro financeiro do planeta, todo mundo girava em torno disso, o regime cambial começou a partir disso. Então, as grandes potências mundiais começaram a ter ouro e libra. E aí, de novo, né, aquele negócio de reserva financeira que a gente fala, a gente quer comprar dólar porque a gente acha que dólar vale bastante. Todo mundo aceita dólar. Naquela época, o mundo inteiro fazia as contas em libras. Então, todos os bancos tinham libras. Então, cada um tinha libra e o regime cambial tinha lá, beleza, tenho dinheiro, tenho libra. E aí, que é interessante cada país se comprometeu a fixar o valor de sua moeda em relação a uma quantidade de ouro. Mesma coisa. Então, todos os países só podiam emitir moeda se ele tivesse ouro equivalente. Ah, eu preciso emitir mais moeda. Você precisa ter mais ouro, colocar o ouro no banco e aí você pode emitir mais moeda. Entenderam a ideia? Então, a confiança de todo mundo não é na moeda, é no ouro que ele tem guardado. Então, ele emitiu mais 3 milhões de dólares. Ok, ele tem mais 3 milhões de dólares no banco de ouro. Então, eu estou confiando no ouro ali. Tá? Então, todos os países, todo governo, para emitir mais dinheiro, teria que ter equivalente em ouro nos seus cofres. Esse é o padrão ouro. Ok? Muito bem. Porque, de novo, o que as pessoas confiavam era no ouro e não na moeda. Muito bem. O que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. Crise, os países começaram a se endividar, quem começou entrou na guerra perdeu muito dinheiro, ou inclusive quem entrou na guerra muito forte foi a Inglaterra, perdeu dinheiro. Nossa, foi um caos, né? E quando finalizou a Segunda Guerra Mundial, a primeira foi de 14 a 18, a Segunda Guerra foi de 1929 a 45. Acabou em 45. Lá no finalzinho da Segunda Guerra, quem é que se despontou como potência mundial? Estados Unidos. Inglaterra se lascou, estava endividado, não tinha mais potência nenhuma. Os Estados Unidos tinha vendido arma para todo mundo que estava em guerra, ficou rico pra caramba, dólar valorizou muito, então ele virou potência mundial. E aí houve em 44 um acordo chamado Acordo de Bretton Woods, que agora o padrão ouro não é mais libra, agora é dólar. Então, virou o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional fizeram esse acordo e o padrão monetário chama dólar-ouro. Agora, tanto de dólar, naquele caso é $1, é 1,35 avos de uma onça Troy, que é o peso de um pedaço de barra de ouro. E aí todo mundo, o mundo inteiro, tem que fazer essa conversão. Agora, o que eu tenho de ouro equivale a tantos dólares. Ok? Mas a regra é a mesma. Eu só posso emitir dinheiro se eu tiver mais ouro no banco. Tá? Muito bem. Então o dólar vira referência mundial. Então a gente acha que o dólar sempre foi dólar, Estados Unidos sempre foi Estados Unidos. Não. No começo do século passado, 1900 e pouco, quem mandava era a Inglaterra. Né? Muito bem. Tá. No final da década de 60, a França tinha muitos dólares. Ela falou, agora eu quero ouro. Então o que ela fez? Ela pegou um monte de dólares, 150 milhões de dólares, botou no navio e mandou para os Estados Unidos. Ó, me dá o ouro agora. Eu não quero mais dólar, quero ouro. Porque, de novo, existia esse padrão. Se eu tenho dólar, equivale a ouro. Existia esse padrão. Então, qualquer um que tivesse dólar podia ir lá no banco e falar, agora eu quero minha parte em ouro. Já Tá? pensou se esse navio afunda? Pois é, pois é. Tem vários relatos de navios naufragados com um monte de ouro lá embaixo, né? Pois é. E aí os Estados Unidos falaram assim, não gostei disso. O cara vem me devolver papel e tem que dar ouro para ele, né? E aí, em 1971, o tal de Richard Nixon, determinado presidente dos Estados Unidos, ele falou, não tem mais padrão ouro. Não tem mais padrão ouro.
O que significa não ter mais padrão ouro? Eu não preciso ter dinheiro equivalente em ouro. Eu posso emitir papel moeda sem ter lastro, sem ter ouro. Então a confiança agora é no próprio papel. Não tem mais ouro. Né? Então, em 71, ele fez o fim padrão ouro, em 73, o FMI ratificou. E a partir de agora, ele cria o conceito de fiat currency, que é a tal da moeda fiduciária. Então, os bancos centrais emitem moeda e as pessoas confiam na própria moeda. Não tem ouro por trás. Não tem como você trocar mais aquele papel por ouro. Não tem mais ouro. Agora é papel. Né? Então, você tem que confiar naquela moeda. Então, você confia que aqueles reais que você recebe, quando você for na farmácia, eles vão aceitar o papel. Né? Você confia que você for lá no supermercado, vão aceitar o papel. Então, o que vale aqui é a confiança no papel dos bancos centrais. Então, acabou o padrão ouro em 73. Tá? Muito bem. Qual que é o problema disso? O problema é que, se você tem que ter ouro para emitir mais moeda, você tem um certo controle no Banco Central de poder emitir mais moedas. Agora, se não tem mais lastro nenhum em ouro, o Banco Central pode emitir quanto que ele quiser. E quanto mais dinheiro você emite, mais a inflação aumenta. Que é o problema que aconteceu na Argentina. A Argentina, até o ano retrasado, antes de entrar o Milei, tinha 200% de inflação por ano. 200%. Aqui no Brasil, na década de 80, a dona Selma vai lembrar disso. A gente tinha inflação de 30%, 40% ao mês. Ao mês. As pessoas passavam todo dia no mercado, batendo o negócio novo lá. Vocês lembram disso, dona Selma? Lembro. Tinha que ir no Né? mercado toda hora, de manhã, de tarde e de noite. Tinha. Era a maquininha, tac, 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 e você tinha que correr e pegar antes dele pôr a maquininha. Por que as pessoas nessa época, eu lembro disso, fazia a compra mensal? Porque você pegava o dinheiro, comprava tudo de uma vez, porque se você comprasse aos poucos, ia aumentando todo dia o preço. Então você tinha que fazer compra mensal para ter tudo de uma vez, só ia comprar no mês seguinte, não que você recebesse de novo. Porque se você fizesse compra picadas, ia ficar aumentando o valor. Né? Muito bem. Aí houve lá o Plano Real, em 1994, a gente começou a segurar a inflação. Hoje a gente tem uma inflação mais ou menos estabilizada. Né? A nossa inflação ano passado bateu 5,73. Pô, por ano isso? Tá de boa. Para quem batia 20 por mês. Né? Mas ok, deu essa tal liberdade para o Banco Central que precisa ser controlada. Né? Então, não é mais necessário os bancos centrais possuírem ouro para emissão de moeda. Pronto, agora cada um emite seu. Então, você confia naquele papel. Muito bem. Qual que é a evolução do papel moeda? É a moeda digital. Né? Então, hoje, olha, dificilmente hoje eu pego papel na mão. Dificilmente. Né? Pô, eu não uso papel para nada. Pô, você vai no mercado, é Pix, é cartão de crédito. Eu tenho carteira digital no próprio celular. É aproximação, paga por aproximação. Então, hoje em dia... Fala, Sofia. Eu queria só... Eu tô criando um quebra-cabeça aqui na minha e faltou alguma peça. Vamos só voltar. Quando você falou que quando a gente emite muitas notas, seria o exemplo da Argentina, a inflação aumenta. Qual que é o caminho de um ponto a outro? Porque, beleza, o Banco Central vai emitir as notas. Mas como é que essas notas são distribuídas a ponto de chegar numa inflação mais alta? Isso eu não peguei esse fio. Boa, vamos lá. Imagina o seguinte. Todo mundo aqui ganha R$1.000 por mês. Certo? Beleza? E aí o governo gasta R$1.000 por mês. Não, ganha 10 mil por mês. Aí o governo precisa gastar mais. Que é o que está acontecendo recentemente. Então, cara, eu preciso emitir mais moeda. Então eu vou lá e emito mais o dobro. Então eu emito mais 20 mil moedas. Beleza. E aí esse dinheiro vai para onde? Se ele está gastando mais, isso foi para o mercado. Né? Então agora, sei lá, você ganha 2 mil agora. Mas peraí, o Banco Central ele emite para o governo e não... É porque eu estou pensando assim, para a pessoa conseguir pegar nesse dinheiro, ela precisa ter um aumento, ter uma coisa. Então não é uma relação direta.
Mas aí se o governo gasta, aí vai para o mercado. É isso? Exato. E é uma cadeia, né? Que é do tipo, se eu aumento a quantidade de dinheiro neste momento, os primeiros da cadeia se aproveitam disso, porque eu tenho mais dinheiro, gasto mais, o preço ainda está baixo, né? Então, tô gastando mais, tô ganhando. Só que na hora que eu tô consumindo mais, se eu consumir mais qualquer coisa e eu não tiver mais produção, esse tá ficando escasso esse serviço. Se tá ficando escasso, vai cobrar mais, né? E mais para frente. Opa, tá ficando escasso. Passa um mês, 2 meses, tá ficando escasso. Vou ter que aumentar, vou ter que produzir mais máquina, vou ter que contratar mais gente, vou gastar mais. Pronto. As próximas pessoas agora vão pagar mais caro. Então, para a pessoa no final da cadeia, que é o povo, né? Começa a ficar mais caro lá na frente. Então, não é um negócio imediato, né? Então, assim, a ideia é que eu posso aumentar a base monetária, que chama de dinheiro? Pode, mas eu preciso fazer com que a produção aumente ao mesmo tempo. O que acontece na pandemia? O que aconteceu na pandemia? Parou de produzir as coisas, as empresas fecharam, as pessoas ficaram em casa e as pessoas começaram a receber auxílio. Porque não tinha como trabalhar, tinha que receber, tinha que comer. Só que qual que é o problema monetário? Eu não estou falando de problema social. Problema monetário. Tem mais dinheiro na economia e tem menos produção. Isso faz com que as pessoas tenham escassez de produto. Cara, não tô produzindo, mas tem gente querendo comprar. Então vai ficar mais caro. Porque tem gente querendo comprar. Então, mas eu pago mais. Não, mas eu pago mais, mas eu pago mais, mas eu pago mais. Então provoca a inflação. É como Adianta. foi o arroz na época da pandemia, né? Que Sim. sumiu o arroz e subiu, Papel aí o governo. higiênico sumiu, Papel lembra que sumiu o higiênico, papel higiênico? Uhum, Exato, porque a produção parou ou parou. diminuiu e o dinheiro estava entrando, E as né? pessoas fizeram estoque também, com medo, né, de Isso. faltar, aí piora Exato, tudo. exato, exato. Então, é um negócio complicado e é engraçado isso. Porque como é que você controla a inflação? Para não ter inflação, você tem que reduzir o poder de compra. Porque se você começa a comprar, os preços aumentam. Essa é a teoria. Para você parar de comprar, você precisa fazer reduzir o poder de compra. Como é que se reduz? Você aumenta juros. Então, os juros fica muito alto, então as pessoas não se financiam, porque o juros está caro, então compra menos. Então, começa a não comprar casa, começa a não trocar de carro, começa a não comprar imóveis, coisas caras, depois vai diminuindo. E aí, beleza, você começa a desaquecer a economia, as pessoas param de comprar. Opa, agora equilibrou. Agora eu consigo voltar, parar de reduzir os juros e começa a equilibrar de novo. Então, é um jogo de balança complicado, porque hoje, por exemplo, a semana passada saiu uma notícia dos Estados Unidos que falou assim: olha, aumentou a quantidade de empregos, a quantidade de pedidos de seguro-desemprego reduziu, as pessoas estão trabalhando mais e os salários estão aumentando. Que notícia boa, né? Para a economia é ruim. Porque se as pessoas estão menos desempregadas, estão ganhando mais, elas vão gastar mais. Se vão gastar mais, vai aumentar a procura, mas a oferta não aumentou. Portanto, os juros vão aumentar. Portanto, o preço vai aumentar. Para a economia, essa notícia é ruim. O que aconteceu semana passada? A Bolsa Americana caiu. Hoje saiu uma notícia que equilibrou isso. Olha, os juros americanos reduziram não sei o quê, então hoje subiu de volta. Então, é complicado, porque às vezes uma notícia boa é ruim, às vezes uma ruim é boa. Porque você precisa entender de economia e não de social, não é socialismo isso, entendeu? Esse é o maior É problema. complexo, mas é complexo porque não. É por conta da linha do tempo aí, né? Tipo, porque as pessoas É, não conseguem consumir mais, ganhar, mas a produção não vai na mesma velocidade, né? Então gera ali isso, uma escassez. E para balancear, aumenta-se os juros. A é solução isso. seria a gente consumir menos, ser menos capitalista, né? Porque eu acho que aí equilibrava Pois é, pois é, pois é. a balança. Mas, enfim. Bom, voltamos aqui para a moeda digital, né? Bom, TED, Pix, carteira digital, tudo isso é digital, né? Tudo isso, há muito tempo, o governo já sabe
quanto você tem no banco, quanto você transferiu. Inclusive, essa ideia de, agora ele vai monitorar 5 mil reais. Ele já faz isso há muito tempo. O que ele não fazia era dessas fintechs. Então, essas empresas que não eram bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, esse Nubank, esse Mercado Pago, ele não monitorava isso. Agora começa a monitorar. Então, tipo, obviamente eles pegaram a notícia e, nossa, vamos dizer que vamos taxar o Pix. Não vai taxar Pix. Não vai, eles estão querendo controlar mais. Mas eles estão querendo controlar por quê? Porque tem gente que ganha muito dinheiro, mas não declara, nunca declarou. Nunca declarou imposto de renda, né? E essas pessoas vão cair na malha fina, né? Ok? Sim. Muito bem. E criptomoeda? Criptomoeda é um passo a mais. A gente já falou sobre isso, né? Sobre Bitcoin, sobre descentralização, blockchain. É a tecnologia que faz com que o dinheiro fique na internet, né? Que não é mutável, não tem como você fraudar, não tem como você trocar, não tem como você apagar. Ele é uma tecnologia que é espalhada. Então não tem como você vai lá no Bradesco, põe uma bomba no Bradesco, beleza, sumiu minhas contas. Não, ele está no mundo inteiro, né? Então a tecnologia da blockchain e da descentralização é infraudável. Todo mundo consegue verificar isso. E nesta linha, os governos centrais começaram a criar o tal dos CDBCs, que é Central Banking Digital Currency, que é a moeda digital do Banco Central. Tá? A diferença é que ela é centralizada, não é descentralizada. Então, quem toma conta da moeda é o Banco Central de cada país. Né? Só que aí eles vão ter controle total. Então, a ideia é que daqui a alguns anos não vai ter mais real, vai ter tudo Drex. Todos os reais viram Drex, então não tem mais moeda física. É tudo Drex, né? Então tudo vai estar na rede. Então eles vão ter 100% de todos os dinheiros de todo mundo, saber o que entrou, que saiu, que era que entrou, que era que saiu, controle 100%. É Big Brother com 1 milhão de câmeras, né? Muito bem, mas é de novo, para quem não faz nada de errado, não tem problema nenhum, né? Agora, vai dar para sonegar? Não vai. Porque se você recebeu o dinheiro, eles vão saber. Se você pegou o seu dinheiro do Bolsa Família e botou no Tigrinho, eles vão saber. Se você pegou o Bolsa Família e foi comprar em cigarro, eles vão saber. Né? Eles vão te impedir? Aí não sei, depende de lei, depende de não sei o quê. Né? E aí depende até discussão, né? Faz sentido você bloquear dinheiro de Bolsa Família para Tigrinho? A gente já discutiu sobre isso. Então, de repente faz, né? De repente faz. Mas a ideia é que em 2025 já vai ter lançamento do Drex. As pessoas já vão começar a entender como funciona o Drex. Claro que por enquanto vai ser paralelo. Vai ter Drex, vai ter real. Né? Mas é interessante. É interessante. Aí, deixei umas perguntas aqui para a gente discutir. Por que vocês aceitam real como pagamento? Podia ser em dólar? Dona Selma, você aceitaria dólar como pagamento? Claro, vale mais que o real. Olha, e se fosse euro, aceitava? Também, E se fosse Bitcoin? aí não. Hum, Porque eu não tenho tanta confiança, nem sei muito sobre. Então, eu não aceitaria, não. olha a palavra importante, confiança. Isso é mais importante. Por que eu aceito carneiro na troca? Por que eu aceito uma ovelha na troca? Por que eu aceito euro? Por que eu aceito Bitcoin? E é uma coisa que está acontecendo, e aí de novo voltando para Bitcoin, que eu sou meio bitcoinheiro, né? O Bitcoin, há uns anos atrás, ele era uma moeda de hacker. Isso. Quem trafegava Bitcoin eram as pessoas que roubavam, invadiam o computador e eu quero pagamento em Bitcoin, né? Era coisa de Deep Web, que o pessoal falava, né? Coisa de sequestrador de web. Saiu desse mundo e começou mais, o pessoal interessado. Agora eu criei uma
um ETF de Bitcoin e empresas estão comprando. Agora, até governos estão comprando. Já tem país que tem Bitcoin como moeda oficial, que é El Salvador, por exemplo, né? Então, o que eu percebo? A confiança está aumentando. As pessoas começam a confiar. Beleza, eu vou aceitar, porque um monte de gente aceita. Se eu quiser vender, eu vendo para outra pessoa, né? Rubros. Aceita rubro? Não. O que é rubro? Quem sabe o que é Não rubro? sei nem o que é rubro. Não tenho ideia. Rubro é a moeda da Rússia. Ixi. Moeda da Rússia. Aceita rubro? Rússia? Uh-uh. Entendeu? É questão de confiança. Agora, se você Confiança. fosse rússio e morasse na Rússia, você aceitaria, porque lá todo mundo aceita, Aceita, exato. né? Você aceita peso argentino, Sofia? Prefiro euro. É, eu também. Não é? Então, tudo nessa vida, já que não tem lastro mais, não tem lastro em nada, moeda preciosa, porque em ouro você aceita, né, Samuel? Se eu pagar em ouro. Ou eu aceito, mas acho que hoje fica difícil de fazer transação. Eu preferia transferência direta. É, né? Pois é. Ouro é Você difícil você pega, você vender, né? pega uma barra de ouro e faz. Quem que vai querer Pois é. comprar uma barra de ouro? Tem que ir lá no centro da cidade, vai dar aqueles Lá, caras compram ouro, né? Já viu? exatamente, correr o risco de ser roubada ainda. É, exato. Fora que, como é que você vai saber se não é falso ouro, né? Exato. Eu não aceitaria, não. Pois é, pois é. Aí eu Então é isso. aceito. Não nego o Não, dinheiro, não. Qualquer formato. não, porque aí você tem que ver a Hoje, procedência, você vê se realmente não é é, tudo, se não é tudo falso, né? Então aí você exato. corre um risco se você aceita. Uhum, Já é de novo a questão da confiança. sim. Agora, imagina, você acha que um russo que mora na Rússia aceitaria real para pagamento? Não, Não não aceitaria. Em aceitaria. dólar, ele aceitaria? Aceitaria. Com certeza. Com E certeza ele euro? aceitaria. Euro? Com Com certeza, né? certeza. Hoje, as três. Vamos pensar, quais são as três moedas mais importantes do mundo hoje? Na ordem, quem pensa aí? Dólar. Dólar Dólar é a primeira. Dólar é muito importante porque todo mundo aceita, é o país com a maior economia do mundo. do mundo. Todas as contas, todas as commodities, todas as transações internacionais são feitas em dólar. A cotação é dólar. Dólar. Né? Então, mesmo que seja qualquer outro país, a China, a Rússia, o Uhum. preço do petróleo, o preço do gás, o preço do da, tudo, do boi, tudo é cotado em dólar. Então, o dólar é mais importante. Qual que é o segundo? Eu acho que libras. Não é Acho que Não? Libra, euro. Euro? é o Euro? euro. Ah, É o depois euro, libras. depois libras. Hum, Porque a zona do euro é muito importante, porque tem um monte de países lá dentro. Tem sim. vários países que fazem parte da, do euro, né? Tem a Libra, né, que é muito forte. Libra. E também, agora, a pessoa não aceita muito, mas principalmente por causa do volume, é o Yuan. De onde é o Yuan? Japão ou é China. China? Fiquei Da confusa. China. Da China? China. É, a China. A China é a segunda maior potência econômica do mundo. Sim. É a segunda maior potência, né? O único problema da China é que eles são comunistas, Hum, né? Então, entre Estados Unidos, capitalista, e a China, onde você prefere investir dinheiro? Nos Estados Unidos, porque você confia mais nas leis lá, eles são mais abertos, digamos assim, sim. né? A China tem lá os donos da China que eles fazem o que eles quiserem, some com as pessoas, né? Uhum, Cria dinheiro do nada. uhum. Então eles são potências, mas não são confiáveis, né? Então, então é Escraviza os isso. seus também, né? Para Hã? trabalhar até morrer, escraviza o seu povo. Pois é, a China é complicado. A China Faz. Mas está lá eu acho que mudança. faz mais, né? Está É que eu mudando. falei que Hã, no Brasil também faz, né? Acho que todo. Infelizmente, acho que a escravidão ainda acontece em vários países. sim. É que assim, aqui se pega, vai preso. É, Lá é o próprio governo que faz. que faz, exatamente. É pior Então, nesse sentido. é isso. Qualquer um não faz.
Só que Né? Então é isso. é uma potência assim, interessante, porque eles passaram tanta fome, né? E hoje eles são a segunda potência do mundo. Como que cresceu tanto? Sim. Porque muita gente deve ter dado sangue, como os europeus que são ricos, que tanta gente, como eles Sim. os reis, e quanto eles mataram para ter todo o ouro e tudo que eles têm, né? Assim é a China também. Se tu cresceu tanto, Sim. muita gente deu sangue ali. Né? Tanta gente A morreu China, de exaustão de trabalhar 14 horas, 15 horas direto. Né? sim. E não pode Uma falar coisa, nada. Tem que morrer exato. de trabalhar. Uma coisa interessante que é um dos motivos que a China é uma potência é porque eles têm mais de 1 bilhão de pessoas lá. Sim. E demografia, ela ajuda muito no crescimento de um país, né? O Brasil, estamos enfrentando um problema. Por quê? Porque agora a média de filhos dos casais atuais é 1 ponto qualquer coisa, é menos de 2. Tem um monte de casal hoje em dia que vocês conhecem que não tem filhos. E eu sou Não. um, Uhum. né? Então o que Verdade. acontece? A população está ficando cada vez mais velha, porque as pessoas estão envelhecendo, não têm filhos, as pessoas vivem mais porque tem mais saúde, a aposentadoria logo não vai dar para pagar. Quem está trabalhando não tem como. Que é um negócio, talvez você consiga ver isso lá no Uruguai, Sophie, eles estão sofrendo isso também, que a população ela é rica, né? 80% das pessoas são classe média, 10% são ricos e 10% são pobres, lá no Uruguai. Como todo mundo é rico, todo mundo tem educação de graça até a faculdade, todo mundo, né? Ninguém quer fazer o trabalho braçal. Então, o problema lá é que eles precisam falar para os imigrantes ir para lá, para trabalhar lá, para poder ter trabalho braçal. Aí você vai perceber lá que tem um monte de casa bonita com jardim mal cuidado, as ruas são mal cuidadas, porque não tem gente braçal para trabalhar lá. Que Assim. interessante, né? País rico, Uhum. mas não evolui porque não tem gente, não tem população nova e de baixo, né? Nos Estados Unidos, a gente tem isso também. Só que eles têm muita imigração. Muita gente quer ir para lá trabalhar, muita gente atravessa a fronteira para ir trabalhar e ganha salários eles que são do serviço, né? Uhum. O pessoal que mora lá mesmo, que ganha dinheiro lá, não trabalha no serviço. É. Até babá a gente manda para lá, né? Sim, muito. Uma pergunta lá do começo da história do dinheiro. Quando os primeiros bancos, como que era feito o pagamento de quem deixava o dinheiro lá, o ouro lá, para receber aquela certificação de que tinha X ouro? O que Então, deixava para o banco? a pessoa chegava no banco e deixava o ouro lá. Ó, Tá, tá aqui, 20 quilos de ouro. E o banco dava para essa pessoa um certificado. Certifico que você tem 20 quilos de ouro aqui no meu banco. tá. E aí, isso era dinheiro. Ele Ah. podia falar assim: olha, eu tenho 20 quilos de ouro, toque esse papel, vai no banco e tira que é seu. Entendeu? Não, mas e a Então, parte do banco? O banco ficaria, ganharia o que com isso? o que eu ganhava? Ah, não sei, provavelmente ganhava alguma coisa na transação. Sei lá. Do Uma tipo, comissão, para deixar esse ouro aqui, eu vou te cobrar, uma sei lá, taxa. uma taxa. Porque Por ano, eles por não iam dia, por fazer mês, de sei lá. graça, Ah, né? Não, não, com não certeza ia. não. Com É certeza porque, não. né, quando você começou a falar, eu falei, ué, e o banco ganha o quê? Vai ter um funcionário, vai ter que guardar a segurança e vai ganhar Sim. o quê? É, eu acho que aí começou esse conceito de custódia, né? É, Eu guardo para você, mas você você me paga um paga valor X. aqui por ano, por mês, por dia, sei lá. Sim, porque senão eles não seriam a potência que são hoje, né? Guardar dinheiro para Claro. você de graça. Porque Sim. o Não, nosso, ele usa o nosso quando não está aplicado, né? sim, Hoje, nos dias atuais. Naquela época exato. também provavelmente tinha que ter alguma coisa, porque você não ia gastar, levar o dinheiro nas costas, e você tinha uma. Era Sim. tipo uma promissória ou um cheque, como a gente usou É, muito, né? é tipo uma promissória, é isso mesmo. É isso Porque mesmo. se você, quando você pagava um carro que você tinha que certificar para o dono que você tinha o dinheiro no banco, você tinha que fazer um cheque administrativo. O gerente garantindo Uhum, que você tinha aquele X valor lá. O cara ia sim, lá, ia pegar, ou ia transferir, ia fazer o que ele quisesse, né? exato. Acho que banco começou aí, e o pessoal fala hoje, né, que o melhor negócio de um país é ter um banco bem administrado. Sim, Na segunda posição vem um banco mal administrado. sim. Porque banco dá dinheiro de qualquer jeito.
né? Na crise dá dinheiro, com inflação alta dá dinheiro, com inflação baixa dá dinheiro, os caras ganham dinheiro com tudo. Não, eles ganham dinheiro, para a crise é para ralé, porque eles estão sempre no topo, né? Estão sempre ganhando. Exatamente. Não perde nunca. Precisa investir nele. Por isso tem que investir em dinheiro. Tem que ir para o outro lado. Em vez de pegar dinheiro emprestado com o banco, tem que investir no banco. Investir no banco, exatamente. Em vez de pedir dinheiro emprestado para ele, porque aí ele só ganha, né? Ele te empresta X e recebe 3X. Não é? É isso, povo. É isso. Mas é interessante a história do dinheiro, né? Mas eu estava pensando também na troca, né? Como que deveria ser aquelas pessoas que não tinham